bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje de um tema tão específico, né? Ele é extremamente específico e é controverso. A gente recebe muita ligação no INCOR, muita pergunta em dúvidas do Brasil inteiro em relação a como tratar a endocardite fúngica, o que a gente usa. Então, aqui eu vou fazer um resumo do que a literatura tem e da experiência da gente um pouquinho. Tá? Bom, as endocardites fúngicas, elas representam 1 a 6% da etiologia das endocardites. Tá? Na verdade, 30, 40, 1 a 2% são ocasionadas por cândida, e nós temos aí 30 a 40% dessas endocardites por cândida são ocasionadas por Candida albicans. Um aumento expressivo nas últimas 2 décadas das endocardites por cândida, de tratamento difícil. Nós sabemos que alta mortalidade, chegando ainda a 50%, 60% na maioria dos centros e na maioria dos trabalhos de literatura, e elevada recidiva, chegando muitas vezes, mesmo com tratamento eficaz, mesmo com cirurgia, até 40%. Essa corte aqui é uma corte grande, realizada e publicada em 2014. Ela demonstrou um aumento da endocardite fúngica nos últimos anos aí, ao redor de 60%, numa corte de 457 mil pacientes, uma corte bem grande e com um aumento expressivo nos últimos anos. Desculpa. Lembrar que dos fatores de risco, eu vou pincelar isso rapidamente, tá? Conhecido por vocês, prótese valvar, cirurgia, valvopatias, uso de dispositivos intravasculares de longa permanência, neoplasias, pacientes com neoplasia em uso de quimioterapia, diabetes, história pregressa de endocardite bacteriana, recém-nascidos de baixo peso molecular e também usuários de drogas. No entanto, a epidemiologia da endocardite fúngica se modificou nos últimos 20, 30 anos. Nós tínhamos no início uma população de usuários de drogas que tinham endocardite por cândida, que apresentavam alguma valvopatia reumática crônica e pacientes submetidos à cirurgia valvar prévia. Nos últimos anos, 10, 15 anos, a gente teve uma mudança aí e a população acabou sendo uma população, uma endocardite relacionada à assistência à saúde, com uma população imunossuprimida, de comorbidades, com uso de catéter vascular, pacientes mais idosos, pacientes com patógenos intra-hospitalares, pacientes relacionados a patógenos mais resistentes, e esses pacientes, por terem tantas comorbidades, por serem mais idosos, são pacientes que têm uma restrição na cirurgia muito grande, onde o risco cirúrgico ele acaba sendo elevado e nós temos que otimizar a terapêutica antimicrobiana, antifúngica com que a gente tem e está conhecendo isso a longo prazo. E aí a gente fica em dúvida, né? Terapia combinada, sim ou não? Nós vamos usar a terapia fúngica combinada com o que a gente tem de antifúngico disponível ou não? Os trabalhos mostram que tem diferença ou não tem diferença. Então, o que a gente tem disponível de drogas no mercado, de conhecimento de todos vocês? Os azólicos, né, os maiores trabalhos são com fluconazol, mas nós já temos alguns trabalhos com voriconazol e posaconazol na terapia supressiva. 5-fluocitosina, que para quem sabe, está aqui no Brasil, sabe que achar 5-fluocitosina é praticamente difícil, né? A gente não consegue, muitas vezes tenta importar, demora para chegar. A anfotericina B, o deoxicolato e as apresentações lipídicas também, e as equinocandinas, as 3 que a gente tem disponível. A maioria dos trabalhos elas são com ecocaspofungina, porque é uma droga mais antiga. Foi a primeira que foi lançada no mercado. A gente tem que usar drogas de elevada atividade fungicida, pensar nos sinergismos de drogas. Isso é difícil a gente pensar em terapia antifúngica, o conhecimento é menor dos sinergismos de drogas. Lembrar que a endocardite infecciosa atualmente ela é considerada uma doença de biofilme, em especial nos pacientes que têm prótese valvar. Lembrar que, em relação a drogas que têm atividade em biofilmes, têm atividade antibiofilme, os azólicos não têm. A anfotericina tem uma moderada atividade às apresentações lipídicas, em especial os trabalhos são com a lipossomal, e a alta atividade relatada são das equinocandinas. E
um dado importante, que a gente vai comentar mais rápido, é a supressão prolongada após a terapia de indução, ou seja, manter aqueles pacientes com terapia com azólico, provavelmente para o resto da vida, para evitar a recidiva. Lembrar que todos esses dados de literatura, eles são cortes retrospectivas, observacionais, são análises de casos, e nós não temos praticamente nenhum ensaio clínico que balize as recomendações. Então, a gente acaba usando o que tem na literatura em relação à opinião aí de expert. Nós temos... Espera aí que não está... Aqui, só um minuto. Difícil aqui. Nós temos alguns trabalhos da literatura. Tá? Esse primeiro aqui é um trabalho bem antigo, tá? Que foram um dos primeiros, que reuniu uma série de casos. Tá? Foram 270 casos até 1965. 40% só desses trabalhos, eles tinham a descrição da terapêutica antifúngica. Então, é difícil a gente avaliar e recomendar alguma coisa baseada nisso. 64% desses 40%, né, que tinham a análise, que a descrição da terapia antifúngica, eram a com anfotericina B-deoxicolato, são trabalhos antigos, alguns com associação com 5-fluocitosina. Endocardite por fungo aqui eram 103 casos só, 57% deles só foi submetido à cirurgia, que até então é uma recomendação forte. A sobrevida, nesses casos, sempre maior em trabalhos antigos, quando se faz a cirurgia associada. E a conclusão desse trabalho muito antigo é que os pacientes devem ser submetidos à cirurgia, sempre que possível, e recomenda-se a associação de terapia antifúngica, na ocasião, com 5-fluocitosina, que é o que se tinha. Em relação a um trabalho mais recente, que foi de 95 a 2000, muito antigo também, a gente tinha poucos antifúngicos ainda na época, mas já começa a configurar aí o fluconazol na jogada. Foram 152 pacientes, 45% desses pacientes eram portadores de prótese valvar. A descrição da terapia antifúngica aqui ela já foi maior, 70% se faz a descrição, mas não se diz muito bem na descrição o que é associado, só se associou sim ou não. Então, nós tínhamos aqui 93 casos, anfotericina deoxicolato associado ou não a 5-fluocitosina ou a fluconazol. Anfotericina lipossomal, 2 casos somente. A transição de anfotericina deoxicolato para anfotericina lipossomal em 7 casos, por toxicidade. E um caso tratado somente com 5-fluocitosina e 4 casos com fluconazol. Desses casos, 63% eram por cândida, o restante eram outros fungos. E a sobrevida também, eles não relacionam a terapia antifúngica combinada, sim ou não, só uma associação com se fazer a cirurgia, com uma diminuição da mortalidade. Bom, esse relato é um pouco mais novo, ele foi publicado agora em 2017. É só com cândida, não é mais de fungos, tá? É só cândida. Foram 138 casos, 46% em prótese valvar. 55% desses pacientes foram submetidos à cirurgia, troca valvar. Desses, 49% tinha válvula nativa e 63% tinham prótese valvar. O que a gente viu aqui, eles descrevem um pouco melhor a terapia antimicrobiana antifúngica, só que fizeram numa simulação de Monte Carlo se teria vantagem ou não em se associar antifúngicos. O que foi visto nessa associação, independente de ser monoterapia ou associação de azólicos com equinocandina, anfotericina e equinocandina, anfotericina B e 5-fluocitosina, é que não teve um P estatisticamente significante na simulação. E aí eles vão fazer um esquema, eles fazem uma outra análise com um esquema antibiofilme, ou seja, será que considerar as duas drogas que têm maior atividade antibiofilme, que é a anfotericina, apresentação lipídica, ou alguma equinocandina, tem diferença na associação? Nesse caso aqui, foi visto quando se associa, tá? Quando a gente, não se associa não, quando se utiliza ou equinocandina, no caso aqui foi caspofungina só, ou anfotericina, a apresentação lipídica, o que eles colocam também foi anfotericina lipossomal, que teve um P próximo a estatisticamente significante, mas não a associação, a utilização de drogas mesmo em monoterapia, com uma atividade antibiofilme.
E o que o trabalho também adicionalmente coloca é que realmente associar a terapia antifúngica supressiva, manter um azólico após a terapia de indução de 6 a 8 semanas, com troca ou sem troca de válvula, ela é extremamente importante. E aqui sim nós temos um P estatisticamente significante. Nesse trabalho também eles avaliaram se a associação com fluconazol, ou seja, o fluconazol em associação, uma vez que a concentração do fluconazol dentro da vegetação é muito baixa, esse é um dos motivos, ele não tem ação antibiofilme, e dentro da vegetação a concentração é baixa, será que associar fluconazol como uma das drogas ao esquema, ele tem vantagem? O que se viu nesse caso também, numa simulação de Monte Carlo, é que em válvulas nativa, onde o paciente não foi submetido à cirurgia por não ter indicação cirúrgica ou por não ter condição cirúrgica, foram só 39 casos, que a associação com fluconazol, ele teve uma diminuição, tá, na mortalidade. Ele teve maior sobrevida nesse caso aqui. O que se coloca é que o fluconazol, apesar de apresentar baixa concentração dentro da vegetação, ele tem uma distribuição miocárdica no coração muito boa. Então, nos casos onde você utiliza sem troca de válvula, ele provavelmente diminui a incidência de formação de abscesso perivalvar. Então, parece que a associação ela é muito boa nesse caso. Mas é um N pequeno e a gente não tem, a gente precisaria de mais trabalhos para estar recomendando isso. Aqui é uma meta-análise só com fluconazol. Então, será que utilizar, por muito tempo, a gente utilizou só fluconazol, a gente tinha poucas drogas, ou a gente tinha anfotericina deoxicolato, que era muito tóxico, ou tinha fluconazol. E assim, com fluocitosina, no começo a gente até tinha uma disponibilidade maior, apesar da toxicidade. Então, foi feita uma meta-análise publicada em 2011, com somente 64 casos, tá? Mas é um N bom, né? Porque são 10 anos aqui a gente vê como é um evento mais raro, a gente tem uma dificuldade de estar direcionando a terapêutica, porque são eventos mais raros e cada um trata de uma maneira, né? Então, nós tivemos aqui tratamento exclusivo com fluconazol em monoterapia. 30% desses pacientes eram válvula, eram prótese. 37% desses pacientes, 33% eram válvula, era prótese nativa, e 33% eram outros, ou uma CIV, ou uma CIA, ou um dispositivo tipo marca-passo. O que foi visto? Que a cura e a melhora foi muito maior, foi de 58% em monoterapia, e quando se associou o fluconazol, se associou uma segunda droga, a cura ou a melhora foi bem maior, em pacientes que não tinham sido submetidos à válvula. Adicionalmente, eles avaliaram 23 casos que foram submetidos à troca de válvula e viram que a cura ou a melhora nesses casos chegou a 92%. Finalizando, eles concluíram que a monoterapia com fluconazol tem altas taxas de mortalidade e recidiva e que não deve ser recomendado. O fluconazol deve ser utilizado como juntamente com outras drogas, em especial aqui anfotericina e uma equinocandina. O estudo Micendo, que é um pouco mais novo, está com 20 hospitais na França, entre 2005 e 2007, avaliou 30 casos de endocardite por cândida, utilizou terapia associada em 80% dos casos. Essa terapia associada foi com caspofungina, 5-flucitosina, fluconazol, voriconazol, anfotericina deoxicolato e anfotericina lipossomal. E o que eles viram? Que desses 30 casos, 10 somente sobreviveram, mostrando a alta mortalidade mesmo com uma literatura mais atual. Desses casos, o que eles observaram? Que a maior mortalidade foi aqueles que não foram submetidos à troca de válvula. Desses casos, o que a gente tem, 5% deles que dos 10 que sobreviveram foram submetidos somente a tratamento clínico e 5 deles foram submetidos à cirurgia mais tratamento clínico. Todos eles que sobreviveram, receberam terapia combinada e todos receberam terapia supressiva por um tempo prolongado. Conclusão que a melhor evolução foi terapia combinada associada à cirurgia. O estudo Escape de 2018, é um estudo prospectivo também agora, tá? Foi publicado agora em março de 2018 no CID, e ele mostra casos somente de endocardite por cândida em prótese, e 46 casos
41% teve terapia associada cirúrgica. A terapia antifúngica foi com equinocandina, anfotericina lipossomal, anfotericina lipídica e a associação de lipídica mais equinocandina. E o que eles concluíram? Que a cirurgia, nesse caso, não apresentou melhora no prognóstico e o uso de anfotericina lipossomal na indução apresentou melhora sobrevida do que a equinocandina. Então, alguns trabalhos mostram, por ter maior atividade em biofilme, a equinocandina é melhor. Outros trabalhos mostram que é muito parecido anfotericina, apresentação lipídica, à equinocandina. E esse último aqui que eu vou apresentar é um trabalho nacional, é brasileiro. A gente tem que ter, né, investimento nos trabalhos também nossos aqui, com um perfil brasileiro. Tá? E esse trabalho foi aceito agora para publicação. Ele ainda não está, ele está como só o manuscrito aceito para ser publicado agora. Foram 5 centros brasileiros entre 1980 e 2015, no São Paulo e Rio de Janeiro, com 72 casos de endocardite infecciosa fúngica, sendo 85% com cândida. Tá? 94% era de infecção relacionada à saúde. A terapia antifúngica, anfotericina B em 46%, equinocandina em 14%, fluconazol 8% e 10% não recebeu porque o paciente evoluiu para óbito antes mesmo de ter o diagnóstico. A terapia antifúngica combinada foi utilizada nesses casos, nessa corte, em somente 22%, cirurgia 58%, e lembrar que cirurgia, os que foram submetidos à cirurgia associada era a maioria de câmara esquerda. Em câmara direita, 27% somente teve a cirurgia, realizada a cirurgia. A conclusão foi que em pacientes com câmara esquerda a mortalidade é maior. Tá? A terapia antifúngica é melhor associação, só que aqui, nesse caso, o que o estudo quis mais demonstrar foi realmente vamos utilizar cirurgia nos casos que realmente tem necessidade. Em câmara direita, esse estudo demonstrou, foi um estudo grande que demonstrou que câmara direita nós podemos não indicar cirurgia em pacientes que não têm complicações, que são portadores de válvula nativa. Tá? Elas têm uma boa evolução prognóstica e a gente deve sempre considerar tratamento associado. As recomendações internacionais, tanto do American Heart quanto a da Sociedade Europeia de Cardiologia e do IGSA, o americano, recomendam terapia associada em todos os casos aqui. Tá? Em primeiro lugar, anfotericina com lipossomal com 5-fluoxetosina, equinocandina em altas doses, associado ou não a 5-fluoxetosina. E supressão crônica com fluconazol. Naqueles pacientes que têm cirurgia cardíaca, que não são submetidos à cirurgia cardíaca por algum motivo de troca valvar, eles devem ser mantidos com terapia supressiva com azólico, provavelmente durante o resto da vida. Em pacientes com marca-passo definitivo, cardiodesfibrilador interno ou qualquer dispositivo de assistência ventricular, remoção de todo o sistema e a terapia vai ser igual, uma anfotericina com 5-fluoxetosina ou uma equinocandina também associada ou não com terapia com 5-fluoxetosina. E a supressão sempre aqui por hora com fluconazol, embora já existam trabalhos com terapia com supressão com posaconazol e voriconazol também. Finalizando, nós não temos estudos específicos, tá, com foco específico no tratamento de endocardite fúngica por cândida para só terapia, se associa ou não. Eles são, a gente acaba tirando de dentro dos trabalhos o que eles colocam de terapia antifúngica. Os estudos disponíveis apresentam casuísticas pequenas e com grande heterogeneidade da terapia antifúngica. Eles são mal descritos, o tempo que se usa, o que se usa. A associação de drogas, a gente sabe que diminui a densidade do fungo dentro da vegetação valvar, deve ser indicada. A experiência maior é com anfotericina B em terapia combinada. Essa terapia combinada ainda é com 5-fluoxetosina. Nós temos poucos trabalhos com outras associações. Lembrar que é uma doença de biofilme, então nós temos que usar drogas, priorizar drogas com ação antibiofilme, aqui em especial para a prótese. E o uso recente de equinocandina, seja ela em monoterapia ou terapia associada, ela ainda é desconhecido e nós temos que trabalhar para termos mais trabalhos para poder ter uma conclusão melhor.
Não recomendo essa terapia, então, isso está bem estabelecido, terapia de endocardite fúngica por cândida com monoterapia com fluconazol não é mais recomendado, nós temos alternativas melhores. Apesar da característica fungistática e da baixa penetração do fluconazol nas vegetações, ele deve ser considerado, sim, como terapia associada a uma outra droga, seja ela uma equinocandina ou uma anfotericina, em pacientes que vão manter a válvula, em válvula nativa e sem cirurgia. Terapia supressiva prolongada com azólicos, é importante na endocardite fúngica, não esquecer de que nós tratamos 6 a 8 semanas e depois a gente tem que manter a terapia supressiva. Em pacientes que fazem a troca de válvula, varia de 6 meses a 2 anos, às vezes para sempre. Em pacientes que não têm possibilidade de troca de válvula, a supressão ela deve ser provavelmente prolongada, ou seja, para o resto da vida. A gente mantém as doses de fluconazol, agora com posaconazol, que é mais fácil a administração, por um tempo aí, ainda não se tem um tempo definido, mas a maioria das vezes a gente mantém a terapia para o resto da vida. Bom, era isso que eu tinha para falar. Obrigada.